né, para depois trabalhar com isso. 90 dias para análise crítica dos projetos, né, após a contratação da obra, deveria ser, né, nós estamos observando, como regra, claro, para consolidar, para iniciar e tal. Né? O plano de ataque, um bom planejamento, né, da obra, método construtivo precisam ser observados e discutidos muito. Nós tivemos, por exemplo, túnel do Zé Menino em Santos, 4 metros construtivos para o alargamento dele. E foi tentando. Começa de um jeito, né? A prospecção para análise do solo é uma outra, são os imponderáveis que aparecem durante a execução e que encarecem, né? Que a gente ainda não tem isso, tem a ver com o processo, né, no ambiental que você tem que fazer na época. E, né, aqui, nessa última frase aqui, a história do gerenciamento que a gente tem, né, das disciplinas para que você tenha o projeto, pode parecer óbvio, mas a gente ainda se depara com isso, né, nas entregas, nos atrasos. Esse negócio acaba voltando e sobrando para a gente mesmo. Né? Um outro dado que a gente levantou e aprendeu muito aqui, não é? Que essa atividade de compatibilizar projeto, né, não é só o projeto, envolve também as planilhas, né, memória de cálculo. Não é? Pode parecer absurdo, assim, quando o pessoal me traz alguns problemas, eu falo, mas é possível que não tem memória, né? Está com dificuldade para levantar essa memória de cálculo, como é que foi feito e tal, e baseado em fontes, em cotações de fontes acreditadas. Né? Outra coisa também é a história da sondagem de resistência do solo, de confirmação. Isso é importante, porque ele pode minimizar bastante o peso daquelas notinhas que vêm no pé do projeto, né? Mandando você confirmar a cada 100 metros, aí quando você vai ver, né, aquilo virou um custo absurdo, que tem que colocar rachão, que não sei o quê, que não tem a resistência e tal, e, ó, né, traz um custo absurdo para a gente. Né? São problemas que a gente vai se deparando aí, vai aparecendo, né? Apareceu e a gente lidou com esses problemas. Isso que eu estou dizendo aqui são problemas concretos que a gente lidou. De qualquer maneira, é muito difícil aqui só um cronograma, né? Aqui de um caso real. É o Estado, hoje, olha lá, entre o anúncio e são os tempos, são aquelas expectativas de tempo que eu estava dizendo aqui, que acabam definindo aqui a execução dos projetos. Entre o anúncio público da implantação do sistema e o início da obra foram 21 meses. No caso específico lá do nosso VLT. Entre o início da obra e depois aqui o início da operação controlada, mais 18 meses. Entre o início da obra e o início da operação, né, assistida, lá, no caso desse sistema, foram 32 meses. Ou o início da obra e o término. Quando eu digo aqui o término, é o término com aquele, né, o escopo completo do contrato, as 15 estações, o pátio, os 12 quilômetros lá de via dupla, com os 18 veículos e funcionando comercialmente das 5 da manhã às 24, foram 44 meses. Então, via de regra, a gente lida com esses tempos aqui, são essas expectativas. Em se tratando o fórum aqui, a maior parte aqui, eu imagino que sejam de companheiros aqui que trabalham e lidam com o setor público. Né? São essas expectativas com quem a gente lida, né? Com que a gente trabalha. Enfim, a título de provocação, de contribuição, para essa discussão aqui importante, está aí um pouquinho da nossa contribuição da MTU. Né? Obrigado a todos. Muito obrigado, Joaquim, por sua excelente apresentação. Agora, o Jefferson Carvalho vai
nos falar sobre certificação acreditada de projetos e obras de infraestrutura. O Jefferson é diretor de desenvolvimento e negócios da RINA Brasil. Ele já tem uma experiência de 25 anos na indústria, sendo oriundo da área automotiva, onde atuou por 10 anos, e esses últimos 15 anos em certificadoras, onde ocupa a gerência de operações. Ele é administrador, com pós-graduação em gestão ambiental e gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Por favor, Jefferson. Perfeito. Obrigado. Deixa eu só te passar aqui. Só pedir para depois. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, primeiramente, à EAMESP a oportunidade, né, concedida, e agradecer a presença de todos. O tema, como falado, é acreditação e certificação de projetos e obras e segurança e infraestrutura. Esse é um tema completamente novo que a gente está trazendo. Eu diria que ele é tão novo e interessante que eu tive dando uma olhada numa apresentação que foi feita para a Comissão de Planejamento Estratégico da Câmara, uma apresentação recente, cerca de 150 slides falando sobre os modais de transporte, sua integração e a visão de um plano estratégico para o Brasil. E nos 150 slides eu tive a curiosidade de olhar se havia a palavra certificação escrita. Curiosamente, não havia. Apesar de ser um tema que é abordado já na Europa há mais de 20 anos, e nós somos protagonistas desse processo, a gente ajudou lá, a empresa que eu trabalho ajudou a construir esse modelo lá fora, aqui ainda é algo completamente inovador. É muito positivo, seja do ponto de vista técnico, seja a transparência de negócio, mas principalmente, agora que se está falando bastante performance bond, garantia de execução, que a gente vê que está abrindo a mente em termos tanto de gestão pública, também as gestões privadas, a gente está falando de estratégia. Controlar qualquer atividade no seu final não traz segurança, só traz insegurança. Porque eu vou descobrir no final que tem erro. Nós não temos mais esse tempo. Nós não podemos mais lidar com esse tipo de segurança no ambiente público ou no ambiente corporativo. Nós precisamos criar um framework de gestão que garanta segurança de que as atividades sejam executadas conforme o seu planejado, gerem os resultados que foram esperados, para garantir segurança ao investidor, segurança ao poder público e segurança à sociedade sob todas as óticas, legal, técnica, operacional, transparência, mas principalmente custo. Então, a certificação vem contribuir com essa nova visão de gestão, ou seja, contribuir para criar um ambiente mais seguro. Esse é o olhar estratégico e essa é a visão que a gente gostaria que fosse adotada nessa apresentação. Mais do que uma apresentação técnica, entender que o mercado como um todo carece de um pouco mais de segurança. E a certificação, ela vem contribuir para a formação de um cenário nessa direção. A avaliação da conformidade é uma tendência irreversível, não tem mais como voltar atrás. Quando tem diversos atores envolvidos no empreendimento, e quanto maior o empreendimento, maior o número de atores, menos a ideia da autoafirmação de conformidade começa a ter valor. A brincadeira, ela garantia só idioma, não existe. Todos precisam que todos funcionem dentro daquela cadeia de fornecimento. Nesse contexto, uma avaliação independente de conformidade, ou seja, verificar que algo que tinha que ser feito de uma determinada forma foi efetivamente feito de maneira independente e confiável, a sociedade como um todo depende disso. A avaliação independente, ela traz um novo ator. A gente ouve bastante a palavra certificação, mas eu queria dar um destaque especial para o termo acreditado.
o contexto de acreditação, que efetivamente é o que confere a credibilidade para todo esse processo. Não que qualquer um não possa executar uma atividade e garantir por si só que aquela atividade foi feita adequadamente. O princípio não é esse. O princípio não é de que as pessoas não executem, as empresas não executem a sua tarefa adequadamente. Todos estão no mercado para dar o seu melhor. O princípio é ter um elemento independente que efetivamente confirme de maneira reconhecidamente confiável que aquilo foi executado conforme planejado. Esse daí é o organismo de certificação acreditado, que tem mecanismos validados que asseguram objetividade e imparcialidade em suas decisões. E aí, dessa forma, protege todos os envolvidos. Programas estruturados de certificação já são utilizados na Europa há mais de 20 anos. Os programas podem ser adaptados à ideia, poxa, mas o que funciona na Europa pode não funcionar aqui. Como lógica, ele pode funcionar em qualquer lugar. Nós, inclusive, já demos consultoria para diversos governos no mundo, inclusive consultorias desde uma norma técnica até implementar uma agência de segurança inteira para um governo. Nós fechamos agora um contrato com o governo de Omã, em que a gente está implementando toda a agência de segurança ferroviária do governo, desde a documentação legal, que vai dizer como a agência funciona, até as normas técnicas. E isso é um instrumento de transparência pública também, uma das ferramentas para assegurar uma maior transparência. Falar muito rapidamente de nós, que o objetivo não é falar do RINA aqui. Somos uma organização que opera há 155 anos, nascemos da área naval, nossa base é a Itália, e o que nós nos propomos a ser um parceiro na inteligência do negócio. Nós fazemos auditoria, certificação, verificação. A nossa atividade básica é a avaliação da conformidade. Fazemos certificações, as certificações ISO 9000, fazemos as certificações de produtos e obras, atuamos em todos os mercados de infraestrutura, ferroviário, rodoviário, edificações, energia, portos, onde tiver. E aqui no Brasil, nós somos uma empresa consolidada. A gente está aqui há mais de 20 anos, temos mais de 2.500 clientes no país, inclusive somos acreditados pelo Inmetro também. E também falei da Naval e a área de indústria em geral, com foco em oil and gas. São 160 escritórios em 70 países e a gente está com 6 escritórios no Brasil. A minha base é São Paulo. Bom, a certificação, basicamente, e aqui eu poderia incluir mais um, foi uma falha minha na apresentação, a gente está falando, dentro do ambiente de infraestrutura, em certificar projetos, certificar a execução de obra, certificar profissionais envolvidos, por exemplo, na área ferroviária, maquinistas, operadores de sinalização, operadores de manutenção, certificação de produtos, a gente está falando de material rodante ou não, e certificação de sistemas, subsistemas e a própria segurança das operações. Tem 2 elementos adicionais aí que, dentro da segurança das operações, a gente pode certificar manutenção. Lá fora é muito comum que manutenções sejam separadas em criticidade. Em função do nível de criticidade, ela precisa de uma certificação independente antes que o equipamento volte a rodar. E, antes de tudo isso, falando num ambiente de contratação, que é o fórum aqui, a implementação de boas práticas melhores, né, para garantir a execução dos empreendimentos, a gente tem a pré-certificação de empresas que pretendam atuar junto, por exemplo, às empresas ou junto ao poder público. Eu venho discutindo com autoridades no governo em vários âmbitos. Na ideia, vem se maturando a discussão de que é necessário efetivamente garantir, antes que a empresa se candidate à execução de um projeto ou à execução de uma obra, que ele efetivamente tem competência, os profissionais que ela indica estão na empresa, que eles têm infraestrutura, a estrutura necessária para participar da licitação. Ou seja, estamos falando de pré-qualificação de fornecedores. Como eu falei, a gente precisa criar um framework que garanta, na sua totalidade, a execução. Eu não posso descobrir no final que a execução foi mal feita. Eu tenho que garantir antes, inclusive permitir que empresas efetivamente competentes para a execução daquelas atividades
participem do processo e somente essas possam vir a participar do processo. A gente vem dialogando, eu venho conversando muito, tenho ido muito a Brasília, falando com diversos órgãos, tratando exatamente desse assunto. Bom, a certificação de projetos, quando a gente fala de certificação, a gente está falando de certificar o projeto em relação às especificações técnicas e normas, requisitos contratuais, meio ambiente, segurança, requisitos legais, o quantitativo do projeto, o custo da obra e o cronograma. Alguns dados na Europa indicam que a aditivação na execução de obras reduziu entre 80% e 90% com a certificação do projeto. A certificação do projeto ela pode ser feita em qualquer etapa. A gente pode certificar um projeto conceitual, um projeto básico, ou mesmo um projeto executivo ou detalhamento. Ela pode ser feita adaptada a cada uma das etapas. Bom, o que é a acreditação que eu tanto destaquei? O que distingue uma empresa de engenharia, que poderia, hoje faz o papel de fiscalizadoras, gerenciadoras, de uma certificadora? Obviamente, uma empresa de engenharia pode vir a se tornar uma certificadora. Né? É a acreditação. A acreditação, e essa é uma definição internacional, mas eu só trouxe do site do Inmetro, e isso está no site do Inmetro, é o reconhecimento formal por um organismo de acreditação, reconhecendo o organismo de avaliação da conformidade, que demonstra ser competente para realizar as suas atividades com confiança. É isso que demonstra a acreditação. A acreditação ela se dá da seguinte forma: em geral, leva 2 anos para um organismo poder se acreditar. A acreditação ela inclui a avaliação, pelo menos anual, é auditado, Inmetro, e tem outros organismos no mundo que fazem parte de um acordo multilateral de harmonização, eu vou falar isso rapidinho para a gente entender. Audita o sistema da qualidade da certificadora, audita a competência técnica para o escopo que ela pretende certificar, audita a estrutura operacional dessa certificadora, audita os mecanismos, e aí vem o principal, os mecanismos de independência, metade da auditoria é isso, imparcialidade, objetividade e ausência de conflito de interesse nas decisões. Ou seja, e os mecanismos de confidencialidade e as rotinas de compliance e governança. Né? O Brasil implementou recentemente e regulamentou agora em 2015 o decreto que trata da lei de anticorrupção, né, para as empresas. Por exemplo, nós adotamos esse modelo auditado por um organismo independente há 15 anos já. Então, são práticas que já vêm sendo tratadas há bastante tempo. A ideia aqui qual que é? É que quando a gente tenha que tomar uma decisão para saber se algo foi feito adequadamente, que a gente tenha executado conforme um método adequado, coletou as informações que eram necessárias, usamos pessoal realmente competente para avaliar essas informações e que as decisões foram independentes, que a gente não tenha sofrido nenhum tipo de influência nas nossas decisões. E o organismo de acreditação, ele nos audita. Por amostragem, ele pode pegar um processo e refaz toda essa recadeia de informações para confirmar que houve independência na nossa decisão. Isso pode ser feito em campo também. Bom, essa acreditação segue normas internacionais, né? Essas normas são válidas para qualquer organismo de acreditação e as mesmas são utilizadas no mundo todo. Bom, a cadeia de acreditação ela trata da seguinte forma. Eu tenho uma norma, eu mostrei lá a norma internacional, as normas que tem, 17020, 21, não vou entrar nesse tecnicismo. Eu tenho os organismos de acreditação que têm um Fórum Mundial de Harmonização, para assegurar que os mecanismos para qualificar um organismo de certificação sejam os mesmos no mundo todo. Dessa daí vem as acreditações dos diversos tipos de organismo, que são finalmente acreditados. Nós auditamos as empresas organizadoras, as fornecedoras de produtos e de serviços, e existem os consumidores, os usuários. O interessante da acreditação é que tem alguém que nos controle. E esse inclui um processo de retroalimentação. Nós podemos perder nossa acreditação se for comprovado que algum tipo de trabalho inadequado foi executado. Se vocês tiverem curiosidade de olhar o site do Inmetro, vocês vão ver lá que fica o histórico de diversos organismos de certificação em diversas áreas, brinquedo e outras áreas, que foram suspensos.
não foram capazes de manter sua acreditação. Bom, a lógica, normalmente, de um processo de certificação inclui as seguintes etapas. Existem definições de políticas que podem nascer do governo ou do próprio contratante quando for um ambiente de certificação voluntária. Ou seja, eu sou uma empresa e eu quero definir que, para determinadas classes de produtos ou serviços, os meus fornecedores me forneçam produtos certificados. Existem ambientes que são compulsórios, em que o governo define as políticas, e existem ambientes em que o governo deixa o mercado atuar livremente. Disso, eu vou ter regulamentos técnicos e os programas de certificação que vão dizer como a certificação deve funcionar. A acreditação, eu já falei para vocês, isso segue modelos internacionais. Eu tenho emissão de regulamentos técnicos. Só uma notícia em relação à emissão dos regulamentos, normas e tudo mais. Nós estamos firmando um acordo com o INPF, o Instituto Nacional de Pesquisas Ferroviárias. A gente está em vias já de assinar o nosso acordo. A acreditação que pode ocorrer, o RINA possui acreditação internacional, é um acreditador europeu que nós utilizamos. O Inmetro não tem ainda nenhum programa nesse sentido, pode ser que o Inmetro queira desenvolver isso, alguma coisa para o Brasil ou não. Depois eu tenho os meus pedidos de compra, editais, que eu posso ali determinar a necessidade de compra, de uma atividade certificada, e a contratação do organismo que é feita pelo mercado. Isso já está virando realidade. A NTT acabou de publicar na agenda regulatória dela, de maneira oficial, a discussão para a implementação do modelo de certificação de projetos. E o controle sobre as empresas. Bom, as principais vantagens para o governo, para o contratante privado: segurança técnica, que passa a se ter, imparcialidade nesse processo, porque passa a ser um organismo completamente independente, que tem seus mecanismos de imparcialidade, objetividade e ausência de conflito de interesse validados. Conformidade na execução. A certificação de obra é um pouco diferente do gerenciamento e fiscalização, porque a certificação de obra pressupõe a obra como um produto. Quando a gente certifica a obra, nós fazemos nossas verificações independentes e a gente atesta que aquela obra realmente atende em termos de funcionalidade. Redução de custo, por razões de maior segurança técnica na execução. Desoneração, isso muito forte no poder público, ele passa a poder dedicar uma parte dos seus técnicos que estavam ligados à verificação de projeto e tinham dificuldades com atualização em relação principalmente às competências técnicas e disciplinas, possa poder focar um pouco mais na gestão, maior transparência em todo o processo. Nós tivemos oportunidade, até um tempo atrás, o DENIT teve curiosidade de visitar nossas instalações na Europa, e lá eles conversaram também com o poder público. Isso foi muito interessante, foi até uma das bases que a NTT tomou como referência. Eles viram lá o poder público fazendo uma apresentação, foi uma apresentação de quase 3 horas, mostrando como a certificação está inserida. E, recentemente, em abril, foi publicado o equivalente ao 8666 na Itália, foi revisado, que é o decreto 50 presidencial, em que a certificação é uma política transversal para tudo, dentro de qualquer contratação do poder público. Quem tiver curiosidade, procura o decreto 50 de 2016, ele foi revisado agora, a certificação, ela é mais claramente, já era, mas mais claramente. Para a sociedade, maior planejamento e controle dos gastos públicos para ir conformidade das obras entregues. Para os organismos de controle, um instrumento reconhecido e válido para isso. Existe uma discussão muito forte em torno do performance bond, até porque o performance bond ele só se torna viável, entre outros elementos que precisam ser ajustados, se você tiver um ambiente seguro que reduza